Boa tarde. Hoje é dia 11 de maio de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais e de maneira presencial aqui hoje estão os alunos Valentina, Ana Cláudia, Natália, Annalise, Nicole Ferraz, a Maísa e o Elias. Os demais alunos, não tem, né? Todo mundo veio hoje. Hoje todos os alunos vieram. Então essa aula é gravada, postada no nosso canal do YouTube lá, youtube.com/Ricardo Henck. E os alunos recebem no final do dia um link com a aula gravada, para eles tirarem dúvidas, caso fiquem com dúvidas, caso fiquem olhando para a unha na hora da explicação e na hora em casa lá quer aprender daí como que faz. Então, assim, nós estamos fazendo o material Currículo em Ação de Matemática, volume 1, primeiro bimestre. O material é entregue aos meus alunos de maneira impressa pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vou apertar pausa aqui só um minutinho. Então, o material impresso para os meus alunos vem através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Já falei que nós estamos fazendo o volume 1, né? E é do primeiro bimestre ainda a parte que nós estamos. Tá bom? Então vamos lá. Se você assiste pela internet as aulas e gosta dela, deixa um like, se inscreva no canal, deixa o nome e a cidade que você é, para a gente mandar um salve aqui nas aulas futuras. Habilidade. A habilidade que nós estamos estudando é a EF06MA06, que é resolver e elaborar situações problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Objetos de conhecimento. Fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Lá na página 9, fala sobre essa situação aprendizagem. O que fala lá? Fala que na situação aprendizagem 4, vamos conhecer o que é um fluxograma, além de interpretar e construir fluxogramas envolvendo múltiplos e divisores. Agora sim, na página 30, onde nós paramos, nós vamos dar continuidade. Atividade 4. Critério de divisibilidade. Ele vai falar sobre as divisibilidades. 4.1. Eu vou explicar aqui mais. 4.1. Jogo. Investigando critérios de divisibilidade. Divisibilidade vem de qual operação matemática? Da divisão. Entendeu, mas? Então, divisibilidade vem da divisão. Então esse jogo tem que ser construído para que a gente possa jogar entre nós. Porém, ainda além, por causa da pandemia, a gente evita trocar materiais, tá? Então, professor, mas está todo mundo andando junto, sem máscara. Eu falei, mas ninguém pode falar que pegou Covid na aula de matemática, porque usou o baralho que aqui dá para fazer. Então, mais à frente, a gente pode até tentar fazer esse joguinho usando umas cartas emplascadas, que daí a gente coloca máscara, senta em grupos para poder jogar, e aí depois a gente desinfeta as cartas e desinfeta as mãos, tá? Eu vou só ler para vocês a regra do jogo, tá bom? Material. Precisa 2 jogos de cartas numeradas. Precisa 10 cartas com a cor vermelha, com os seguintes números. Cada carta vai ter um número, né? Quais são os números que vão estar nas cartas vermelhas? 2, 3, O 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Não tem o 7? O 8, o 9, o 10, o 100 e o 1000. Essas vão ser as cartas vermelhas. As verdes é muito mais. São 50 cartas na cor verde.
com diferentes números naturais. Quais números vão estar lá? 2, 3, 4, 6, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Calma, estão muito rápido. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ué, não tem o 21 e o 22? Não. 23, 25, 28, 30, 36, 42, 43, 45, 48, 50, 55, 60, 72, 75, 90, 100, 110, 200. Vamos com calma. 250, 420, 438, 500, 1000, 111.111, 2.000, 3.000, 10.000. Cadê a caneta? 10.000, 30.000, 45.000. Tá acabando. Respira. 50.000, 123.000. Ah, agora é a tesoura que tá mais interessante. Tá duro, hein, mas precisa de tudo essas cartas. Meu Deus do céu. Papel, lápis, borracha para cálculos. Então você vai ficar com uma folha sulfite, uma borracha, um lápis para fazer cálculos. Participantes, 2 ou mais jogadores. Objetivo: obter maior pontuação. Regras: antes de iniciar o jogo, as cartas de cada um dos jogos devem ser separadas, ou seja, o monte vermelho e o monte verde. Pode misturar as duas cartas? Não, tem que ser separadas. Embaralhadas. Então o vermelho eu vou embaralhar com o vermelho, o verde eu vou embaralhar com o verde. E viradas sobre a mesa em 2 montes, com as faces numeradas virada para baixo. Cada jogador retira uma carta do monte verde. Vamos dar um exemplo aqui. Elias, você tirou uma carta, marca no seu cantinho aí, na sua apostila. Eu vou marcar aqui. O Elias tirou qual carta verde, Elias? Escolhe uma aí. Tem que escolher em voz alta? Escolhe aí. Não, vamos em voz alta. Escolhe. 55. Quantos? 55 o Elias pegou. Alguém consegue pegar a mesma? Não. Maísa, que número que você pegou? 75. 75 a Maísa pegou. Ninguém mais pode pegar o 75. Ferraz, qual que você pegou? Deixa eu ver. 123.000. 123.000. 123.000. Cadê? É o último. Maísa a Ferraz pegou. Agora, Valentina. 30.000. Cadê o 30.000? Tá aqui. Cláudia, qual que você pegou? Rápido, hein? Não fica indecisa não, hein? Na lata, não ficou pensando. 50.000. Natália. Natália vai pegar o 1.000. 1.000. Certo? Alice. 45.000. Cadê o 45.000? Tá aqui. Pegaram só os números grandes. 45.000. A Daiane. 3.000. Já foi, não foi? Não foi. 3.000.
mil. Eu não vou brincar, que senão vocês vão falar que eu trapaceei para eu ganhar. E a tendência seria isso mesmo. Olha lá, cada aluno pega uma carta. Vocês não sabem a carta dos seus colegas. Aqui vocês estão olhando. Oi? Ah, obrigado. Cadê o 3.000? Tá aqui, já achei. Ali. Então lá, cada jogador retira uma carta do Monte Verde, cujo número será o dividendo. Quem é o dividendo? Quem está aqui, ó. Esse é o dividendo. Dividendo. Certo? Divisor. Dividendo. A carta de cima do Monte Vermelho deverá ser virado para todos os jogadores, cujo número será o... Quem? Não, quem? Será o divisor. Divisor. Ixi, me ferrei. Tá? Então, a carta vermelha será o divisor. Deixa eu trocar e escrever de vermelho lá para ficar bonitinho. Então, a carta vermelha será o divisor. Dividendo. Divisor. Tá. A cada jogador faz a divisão do número de sua carta verde pelo número vermelho que virou para todo mundo. Se a divisão é exata, isto é, se o resto da divisão realizada for igual a 0, se o resto der 0, indica que o jogador fica com a carta verde para si. Ou seja, cada um vai guardar a sua carta verde, obtendo 1 ponto nessa rodada do jogo. Ou seja, se eu ganhei a carta 10.000 e a Maísa ganhou a carta 2, eu tenho mais ponto que ela? Não. Eu tenho 1 ponto, ela tem 1. Não importa o número, importa o número de cartas, certo? Quem tiver mais cartas ganha? Se ao realizar, ganha quem tiver mais cartas. Se ao realizar a divisão o resto for diferente de 0, ou seja, ele não é divisor, o que acontece com a carta verde? Ele volta para o Monte Verde, que será o quê? Embaralhado de novo. E a pessoa que devolveu a carta verde vai pontuar? Não, eu não tenho carta para guardar, eu não pontuo. Ai, Maísa do céu, presta atenção, Maísa. Então, se realizar a divisão e o resto for diferente de 0, o jogador retornará a sua carta ao Monte Verde e deverá ser novamente embaralhado. Então tá, vamos fazer um simulado. Cada um tem sua carta. Marque no cantinho do seu caderno aí o número da sua carta. No caderno mesmo, porque senão vamos ter que fazer uma divisão. Nós vamos simular como se a gente estivesse jogando uma rodada aqui. O seu número é dividido pelo divisor, sim ou não? Qual é? Eu não sorteei uma carta vermelha ainda, então não dá para saber. Eu tenho que sortear a carta vermelha. Eu vou brincar sim também. Vou pegar um número para mim aqui. Escolham você o número que vocês querem que seja para mim. 14. Pode ser 14? Pode ser 14. Então o meu vai ser 14. É 14 ou é 14? E daí? Qual que é o jeito correto de falar? 14 ou 14? 14. Aprenda uma coisa, os dois jeitos corretos de falar. É porque tem gente que fala 14. 14 e 14 estão corretos. Tem até uma piadinha que fala assim pra vocês: 8 mais 7 é 14 ou 14? Aí a pessoa vai responder os dois jeitos. Eles falam: não, 8 mais 7 é 15. Não prestaram atenção, né? Viu? O professor Ricardo tá engraçadinho hoje. Oi. Vou apertar pausa na gravação. Continuando, antes do recreio eu falei que eu também escolhi o número, né? Então vou marcar meu nome aqui. 14. Ricardo. Qual é o que vocês escolheram pra mim? 14 ou 14. É verdade, ficamos na discussão sobre como que fala, né? Então beleza, agora presta atenção.
nós vamos sortear uma carta que vai ser o divisor. E quem o número da cartinha, quem o número verde for divisor desse número, vai guardar esse ponto, já vai fazer um ponto. Quem não fizer, guarda a carta verde no monte de novo. Então vamos lá, eu vou sortear da seguinte maneira. Hoje é dia 11, vamos contar 11 números até para achar qual é a carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O número tem que ser divisível por 2. Ó, o meu é divisível por 2. 7 vezes 2 dá 14, resto 0. A minha carta eu guardo. A de vocês? Vocês vão guardar? Vai. Vou apertar pausa aqui para vocês verem se as suas cartas dá para guardar ou não. Tenta dividir por 2. Se a resposta for 0, você vai guardar a carta. Se o resto for 0, você guarda a carta. Se o seu resto não for 0, você não guarda a carta. Então o Elias vai dividir 55 por 2. A Maísa vai dividir 75 por 2. Hã? A Ferraz vai fazer 123 mil dividido por 2. A Valentina vai fazer 330 mil dividido por 2. A Cláudia vai fazer 50 mil dividido por 2. A Natália vai fazer 1000 dividido por 2. A Alice vai fazer 45 mil dividido por 2. E a Daiane vai fazer 3 mil dividido por 2. O meu deu 14 dividido por 2 deu 7 e a resposta deu, o resto deu 0. O do Elias não dá? Realmente, o do Elias não dá. O Elias não vai guardar a carta dele. Ele não vai pontuar nessa rodada. A Maísa, dá certo o seu, Maísa? Você está dividindo daquele sistema de bolinha? Demora muito. O da Maísa não dá. Por que o da Maísa não dá? É número ímpar. O número ímpar nunca vai ser divisível por 2. O da Ferraz dá? Tô vendo. Eu acho que dá. A Valentina dá? Não? A Cláudia dá? Dá. 50 mil dividido por 2 dá 25 mil. E sobra nada. Então a Cláudia também vai guardar a carta. A Natália dá certo? É, 1000 dividido por 2 dá 500 para cada um e não sobra nada. Então a Natália também guarda a carta. Alice? Dá. Dá, é número par, 45 mil. Se fosse só 45 era não. Mas como é 45 mil, ele termina com 0, então ele é par. Ele dá 22.500 para cada um. Né? Se for dividir por 2. A Daiane dá? Dá, Daiane. 3 mil reais dividido por 2 pessoas, dá 1.500 para cada um, não sobra nada. Terminou em número par, é divisível por 2. Então, a da Ferraz vai dar certo, da Valentina dá certo. Demorou Tá? A Cláudia deu certo, a Natália deu certo porque é par, a Alice deu certo porque é par, terminou com 0, a Daiane dá certo porque é par, terminou com 0. Então quem foi os únicos que não pontuaram nessa rodada? A Elias não, a Maísa, desculpa Elias, falei errado, eu ia falar a Maísa primeiro. A Maísa e o Elias, né? Ele falou que ele é bi. Falou. E começou com esse bobeirão. Já tava um aluno lá no 7º ano com esse bobeirão. E ele tá bravo que ele vai processar quem tá imitando. Eu falei, pelo amor de Deus. Se for lá no juiz falar que tá bravo porque alguém tá imitando ele de falar que ele é bichodomato. Ele que disse. O juiz vai falar pra você, suba daqui, rapaz, tem mais coisa pra fazer. Então, ó, continuando. Os únicos então que não iam pontuar, o Elias e a Maísa, tá? E os demais nós vamos guardar nossa cartinha. E aí começa novamente uma nova rodada. Até o quê? Vamos continuar lendo a regra do jogo? Virando a página 31, na regra fala o seguinte: que a carta vermelha retornará para o monte. Então a carta vermelha não vai ficar do lado de fora, ela vai voltar para o monte. Nós vamos embaralhar novamente o monte vermelho. Caso consiga justificar a divisibilidade, que nem vocês, teve gente que falou, não dá. Aí tem gente que ia estar com carta, ia ter gente que estava com carta que dava e estava guardando no monte, porque não viu que dava para dividir. Aí, ó, no meu exemplo aqui, caso consiga justificar a divisibilidade ou não do número da carta por meio do critério de divisibilidade,
para o número obtido na carta vermelha sem precisar realizar divisão. Que nem eu expliquei para uns ali. O jogador ganha mais um ponto de bônus nessa rodada. Por exemplo, se o Elias fala lá, o meu não dá para dividir porque o meu é número ímpar e ímpar não dá para dividir por 2. O Elias vai devolver a carta dele, mas ele ganha um ponto porque ele soube explicar o porquê que não é. No meu caso, o meu deu 14 dividido por 2, sem usar divisibilidade. Eu posso falar que 14 é o número par, e o número par pode ser divisível por 2. Eu ganho minha carta e mais um ponto, porque eu soube explicar. E o caso das meninas que estavam tudo com 0 no fim, que era número grande, se vocês explicassem, meu número terminou com o número 0, e todo número que é terminado com 0 é par, e todo número par dá para dividir por 2. Ganharia mais um ponto além da carta. 48 é par. 48 daria para dividir por 2. O quê? Que número que era o seu? 300? 30 mil. Dá 15 mil para cada um. O último zero do 30 mil deixa ele par. Você pensou no primeiro número. 3 é ímpar, mas os restos é tudo cheio de zero. E o último número é 0. Ele que define. Se o último número for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. E ele é divisível por 2. Os únicos que não são divisíveis por 2, quem termina com 1, 3, 5, 7 e 9. Esse não é divisível. Então o jogador ganha mais um ponto de bônus nessa rodada. O jogo termina quando não for mais possível distribuir cartas do monte verde para todos os jogadores. Ganha o jogador que obtiver maior pontuação. Então, além da carta, se eu souber explicar, eu ganho mais um ponto. Certo? Vamos continuar jogando? Não, teria que ter a cartinha mesmo. Eu vou elaborar esse jogo de carta e a gente vai jogar sem pegar no baralho. Cada um... tem que pegar, né? Mas aí a gente faz baralho descartável. Depois a gente joga fora o papel para ninguém pegar, ninguém trocar com o colega. Olha lá. 4.2, essa era a lição de casa. Encontre os divisores de 12, 14, 15 e 20. Primeiro eu vou encontrar os divisores de 14, 15, 12 e 20. Tem várias maneiras de encontrar, lembram? Posso encontrar pelo método da fatoração ou pensando um por um. Vamos fazer pensando um por um? Divisores de 12. Quem são os divisores de 12? 2. O 12 dá para dividir por 1? Dá. O 12 dá para dividir por 2? Dá. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dá para dividir por 3? Na tabuada do 3 tem a resposta 12? Sim. Tem. 3 vezes quem? 3 vezes... O 4. Então 3 é divisível. O 4 é divisível por 12? Sim. Sim. É par. 4 dividido por... 12 dividido por 4 dá 3. Não é porque é par só não. O 5 é divisível de 12? Não. 12 dividido por 5 dá 10, sobra 2. Então não dá. 5 vezes 2 dá 10. Estou fazendo aqui, ó. 12 dividido por 5. 2 vezes 5 dá 10, sobra 2. Por causa desse resto ele não é. O 6 é divisível de 12? Sim. Quanto que dá 12 dividido por 6? Dá 2. Agora, o 7 vai dar para dividir por 2? 12 dá para dividir por 7? Não. 12 dá para dividir por 8? Não. Dá 1 e sobra 4. 12 dá para dividir por 9? Não. Por 10? Não. Por 11? Dá? Não, né? Por 11 não. E por 12? Dá. Esses são os divisores de 12. Tá? Professor, tem alguma dica? Tem. Se você está fazendo aqui, a hora que você chega no 6, 12 dividido por 6 dá 2. Se chegou na metade do 12, você não vai achar nenhum número para cima dele que seja divisível dele. Tá? Depois da metade, ele vai para o número normal. Agora nós vamos para o divisor de 14. Então, vou pegar a borracha aqui. Ó. Divisores de 14. 14 dá para dividir por 1? Dá, todo número dá para dividir por 1. 14 dá para dividir por 2? Dá.
Dá 7 e sobra nada. 14 dá para dividir por 3? Não. 3 vezes 4 chega a 12 e sobra 2. Então não pode ser por 3. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Por 7? Opa! 7 é metade de 14? Quer dizer que 8, 9, 10, 11, 12, 13 não dá certo. Quem vai ser o próximo? 2 vezes 7 que dá 14, isso. Agora nós vamos para os divisores de 15. 15 é divisor de 1? Sim. 15 é divisor de 2? Sim. Não. Não. 2 vezes 7 dá 14, sobra 1, não pode ter resto. 15 é divisor de 3? Sim. Dá para dividir 15 balas em 3 pessoas? Dá. Cada um recebe 5 balas. 15 dá para dividir por 4 pessoas? 15 balas? Não. Pensar em bala, a cabeça da gente funciona também, né? Chiclete não. Cordinho de boi não. Então, olha lá. 15 dá para dividir por 5? Sim. 15 dividido por 5, cada um vai receber 3 balinhas, não é? 15 dá para dividir por 6? Não. 15 dá para dividir por 7? 15 dá para dividir por 8? Qual é a metade de 15? 7,5, né? 7,5. 8 já passou de 7,5, não passou? Então quem vai ser o próximo único número que dá para dividir? 15. Agora nós vamos procurar os divisores de 20. 20 dá para dividir por 1? Dá. 20 dá para dividir por 2? Dá. 20 dá para dividir por 3? Não. 3 vezes 8 dá... Não, 3 vezes... Viajei aqui. 3 vezes 6 dá 18, sobra 2. Dá para dividir por 4 20? Dá. Dá para dividir por 5? Sim. Dá para dividir por 6? Não. Por 7? Dá? 3 vezes 7 dá 21, passou. Dá para dividir por 8? Não. Por 9? Não. E por 10? Dá. 10 é metade? Não. Sim. Quem é o próximo número então? 20. O 14 não dá também. Então ele pergunta assim: verifique se há divisores comuns. Quais critérios de divisibilidade em cada caso? Qual é o único divisor comum entre eles? Somente o 1. O 1 é divisor universal. Tá? Ele é o divisor universal. Ele divide por todo mundo. Tirando 1, tem outro divisor comum? Sim. Qual? Não. O 2. O 2 divide aqui, aqui e aqui. No 15 não. O 3. O 3 divide aqui e aqui. Só. O 4. É só o 1 mesmo. É só 1 mesmo, né? Sabe como que dá para vocês descobrir divisores comuns? Você tenta procurar o maior divisor comum entre eles. As sugestões. Né? Você vai pôr aqui, ó. 12, 14, 15 e 20. E vamos dividir pelos números primos. Números primos é 2, 3, 5, 7, 11 e assim continua, se a gente precisar. Eu começo tentando dividir por 2. 12 dá para dividir por 2? Sim, faz um risco embaixo dele. 12 dividido por 2 dá 6. 14 dá para dividir por 2? Sim, faz um risco embaixo dele. Vai dar 7. 15 dá para dividir por 2? Não. Então você copia, não faz risco. 20 dá para dividir por 2? Sim, faz um risco embaixo dele, vai dar 10. Todos eles tiveram o risquinho embaixo? Não, se eles tivessem, eu fazia um círculo em volta dele. 3 agora. Agora eu vou dar algum desses aqui, ainda dá para dividir por 2? Não. Dá. 10. O 6 também. 6 dá para dividir por 2? Dá. Dá quantos? 3. 7 dá para dividir por 2? Não. Copia. 15 dá para dividir por 2? Não. Copia. 10 dá para dividir por 2? Dá. Faz um risquinho embaixo dele. 10 dividido por 2 dá? Sim. Tá. Aí você vai olhar agora. Tem mais algum número que dá para dividir por 2? Não. Qual? Não. 5 por 2 não. Ah, tá. Sobra 1. Então não uso mais o 2. Agora eu vou usar o 3. Ah, eu já vi que tem um que dá para fazer por 3. 3 dá para dividir por 3? Sim. Faz um risquinho embaixo dele e fica 1. 7 dá para dividir por 3? Não.
Não. 7 não dá para dividir por 3, então eu copio. 15 dá para dividir por 3? Sim. Sim. Dá 5. Faz um risquinho embaixo dele. 5 dá para dividir por 3? Não. Copia. Todos eles tiveram risquinho embaixo? Não. Então não posso fazer a bolinha em volta dele. Dá para algum número desses dividir por 3 de novo? 1 dá para dividir por 3? Não. Então nenhum deles. Agora eu vou passar para o próximo número primo. Quem? 5. 1 dá para dividir por 5? Não. Copia. 7 dá para dividir por 5? Não. Copia. 5 dá para dividir por 5? Sim. Faz um risquinho embaixo dele. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dá para dividir por 5? Dá. Então faz um risquinho embaixo dele e vai dar 1. Dá para um desses números dividir por 5 de novo? Não. Vou passar para o próximo número primo. Quem é? 7. Ah, tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nessa linha aqui, os 4 números foram divisíveis por 5? Não, só 2. Então não faço o círculo nele. Certo? 1 dá para dividir por 7? Não. Copio ele. O 7 dá para dividir por 7? Sim. Quantos que dá 7 dividido por 7? 1. 1 dá para dividir por 7? Não. Copia. 1 dá para dividir por 7? Não. Copia. Acabou. Quais desses números tiveram todos os números divididos pelo mesmo número? Nenhum. Se eu não tenho nenhum, não haverá divisor maior, divisor comum. Se ele não tem um maior divisor comum, quer dizer que ele não tem divisores comuns tirando o número 1, porque o número 1 é divisível por todo mundo. É universal, certo? Subiram a resposta então, olha lá bem. Né? Pode falar. Pode falar, mano. É que na hora que você estava fazendo a conta, você errou um negócio. Errei? É porque não tem, na hora que você colocou 10, Ah. dá pra dividir por 2, deu 5. Aí depois colocou 3, 5 dividido por 3, aí você colocou 5. Tá certo. Não, 5 dividido por 3 deu 3 dividido por 5, eu copio 3 de novo. Mas depois eu vejo no YouTube lá como que ficou. Olha aqui então, ó. Tá todos os divisores comuns ali, tá todos os divisores. E utilizando o método da fatoração, que eu acabei de fazer a caneta com vocês, concluímos que não tinha nenhum divisor comum, né? Máximo. Se não tem nenhum divisor maior divisor comum, quer dizer que não tem ninguém além do 1. Porque o número 1 é divisor universal. Como assim universal? De todos os números. Todos os números podem ser divisíveis por 1. E qual é a resposta de qualquer número dividido por 1? É a resposta mesmo. É ele mesmo. Por exemplo, 20 dividido por 1. 20. 50 dividido por 1. Não prestou atenção, Maísa? 50 dividido por 1. Vamos ver se você entendeu. Cláudia. 70 dividido por 1. 50 dividido por 1. Nossa. Natália, 100 dividido por 1. 100. 50 dividido por 1. Quantos? Isso, 50. Elias, vamos ver se você está esperto. Elias dividido por 1. Elias. Ricardo dividido por 1. Ricardo. X dividido por 1. X. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Tá bom? Não esquece mais disso. 1 dividido por 1. 1. É. Um cavalo. 0 dividido por 1. 0. 0 dividido por 50. 0 dividido por 50. A lógica que dá. Eu não tenho nenhum chicletes aqui. Vou dividir com todo mundo que está na sala. Quantos que cada um vai ganhar? 0. Tá? Então, o 0 dá para dividir. O que não dá para fazer é assim. 50 dividido por 0. Isso não dá. Dá erro na calculadora. Por quê? Presta atenção. Se eu falo assim, eu tenho 50 balas, não vou dividir com ninguém. Eu vou dividir somente com eu mesmo. Se eu não dividir comigo mesmo, você é louco. A bala vai evaporar? Alguém vai ter que ter a bala, né? Então, se você tentar na calculadora, a calculadora escreve para você. Não é possível. Tem uns que falam, oh meu Deus do céu, você não aprendeu ainda? Devia fazer, né? Vamos ver como que é do Windows 11 fala. 50 dividido por 0. O meu filho, você não sabe. Não é possível dividir por 0. Deixa bem claro aqui, ó.
Não é possível dividir por zero. Tá? Cuidado, tem celulares lá que aparece o sinal de infinito deles. Ah, não, infinitas possibilidades. Não. Tá? Meu parece um monte de zero. Ah, não, acho que Não, não. tipo... Ah, não sei. Vamos lá. Dando continuidade. Agora vem a parte legal. Essa tabelona aí é louca de legal. 5.2. Nossa, tá errado. Não é assim escrito classifique verdadeiro ou falso, né? Não. É em cima do 5.2? Nem tem. Não. Deixa eu apertar pause e arrumar lá. Então aqui tem só o título lá em cima. Atividade 5. Números primos e compostos. O que é números compostos? Por exemplo, como que eu consigo escrever o número 10 com dois números? Que não seja 1 e o 0. Na calculadora. Imagina o seguinte. Na minha calculadora... Cadê a calculadora? Vamos supor que na minha calculadora quebrou o número 1 e o número 0. Quebrou a calculadora. Certo? Quebrou as teclas número 1 e as teclas número 0. E eu preciso fazer o número 10 usando multiplicação. 2 vezes o 5. Será que dá 10? Aí, deu. Não usei nem 1 nem o 0. Teve gente que falou pra mim, 5 mais 5 também dá 10. E 5 mais 5 não é 2 vezes o 5? Tá, dá pra fazer 2 mais 8. Só que eu tenho que fazer a decomposição com números de multiplicação. 2 vezes 5 é uma delas. Existe outra multiplicação que você consegue fazer que dê 10? Usando números inteiros. Multiplicando. 2 vezes 10 é 20. Não. Multiplicando. 5 vezes 2, que é o contrário de 2 vezes 5. Que dá a mesma coisa. Então, tirando o 5 vezes 2 e 2 vezes 5, dá algum outro tipo? Não. Isso é decomposição. Eu decompus o número 10 somente em números primos. Repare que o número 2 é primo e o número 5 também é primo. Lembrando que o número primo não é aquele que é filho da minha tia. O número primo são os números que só podem ser divisíveis por ele mesmo e por 1. Tá? O 2 é primo? É, o 2 é primo. O 2 é o único número par primo. O resto é tudo não é primo. Por quê? O 4 não é primo, porque o 4 dá para dividir por 4 e por 2 e por 1. O 6 não é primo, porque o 6 dá para dividir por ele mesmo, por 3, por 2 e por 1. Então nunca ele ia ser primo mesmo, né? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer primeiro a decomposição dos fatores primos. Então no dia 3, quantos produtos foram vendidos? 38. A letra A fala o que para nós mesmos? Olá, já subiu a resposta. O que fala na letra A? Leia a letra A para mim aí, por favor, alguém. No dia 6, quais... Ah, tá. Ele já está pedindo no dia 6. Então nós vamos ter que preencher a tabela primeiro. Vamos decompor o número 38. Então vocês vão aprender na marra a fazer decomposição hoje, de tanto que nós vamos fazer. Vou chamar um por um para fazer. 2, 3, 5, 7, 11. Tá bom até 11? Pode ser. Ah, vamos fazer mais um pouquinho. Depois do 11, 13. Depois do 13. O 15 dá para dividir por 15, por 3, por 5 e por 1. 16 é par, já não dá mais. O 17. O 19 é primo? É, o 19 é primo. Por quê? Se eu fizer 19 dá para dividir por quem? Só por ele e por 1. Não dá para dividir por 0. Vamos parar aqui. Qualquer coisa continua lá. Então tá, vou escolher um aluno de forma aleatória. Hoje é dia 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ferraz. Só para ajudar o professor. Os outros vão prestando atenção, que depois a Ferraz vai escolher um aluno. 38, Ferraz. Quem é o primeiro número primo lá que eu começo dividindo? 2. Por 2. 38 dá para dividir por 2? Não. Por que não? Quer dizer, dá? Dá, porque ele termina em 8. Se ele termina em 8, ele é par. E par dá para dividir por 2. 38 dividido por 2. Pensa aí, você tem 38 reais. A metade de 38 reais. Se fosse 40 reais, quantos que ia ser? 20. Aí se tira R$1 de cada lado. 20 com menos R$1. Vou montar a continha aqui para vocês entenderem. 19. Isso, 38 dividido por 2.
Quem vezes 2 dá perto do 3? É o 1. 1 vezes 2 dá 2. Não passou do 3. 3 menos 1 dá... Não, 3 menos 2 dá 1. Abaixo 8. Maísa, abaixou? Se deitou aí, já ia falar. Deitou, vai ter que resolver. Não durma, não. Quem vezes o 2 dá perto do 18 sem passar ou dá exatamente 18? Tabuada do 2. Quem vezes 2 dá 18? 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Preciso de 18. 4 vezes 8. 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24. Não, mas não é 4, é 2. É 2. 2 vezes o 9. 2 vezes 9 dá 18. Sobrou nada. Então 38 dividido por 2 dá 19. Daí, 19 dá para dividir por 2? Não. 19 dá para dividir por 3? Não, né? Se fizer 3 vezes 6 dá 18 e sobra 1 então. Então não dá para fazer por 3. 19 dá para dividir por 5? Não. Porque dividindo por 5 vai dar 3, sobra 4. Não pode ter sobra. 19 dá para dividir por 7? Não, 2 vezes 7 dá 14. Ia faltar ainda 5, ia sobrar 5. 19 dá para dividir por 11? Não. Qual é a metade de 19? É 10,5, né? Então não dá certo. Se já não deu com 11, não vai dar certo com mais ninguém, porque o 19 é primo. Então 19 só vai dar para dividir por 19. Então fica como? Como que eu faço para chegar usando a decomposição? A decomposição é quando você pega, fez a fatoração, aí se multiplica todos os números que estão aqui. Quem que ficou lá? Quem é o primeiro número? 2. E o segundo número? 19. Então o 38, o 38 só dá para dividir ele por 2 e por 19. Não, desculpe, só um minutinho, mas só terminar aqui o raciocínio. Falei errado. O 38, ao ser decomposto, ele dá 2 vezes 19, só os números primos. Então a resposta seria essa. Pode falar mais. 2 dividido por 2 é 2. Hã? 2 dividido por 2. Não, você tem duas balas. Ah, 1. Aí sim, agora você arrumou. Você falou 2 dividido por 2 dá 2. Não, 2 dividido por 2 dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai ser 1. Elias dividido por Elias. Que Elias o quê? Quando você está divisível por você mesmo, é 1. 10 dividido por 10, 1. 20 dividido por 20, 1. Ricardo dividido por Ricardo, 1. Qualquer coisa que se divide por você mesmo dá 1. Você mesmo? É. Não, eu mesmo não. É 1. É 1. Olha lá como que ficou então. Então, o 38 pode ser divisível por 2 e por 19 ao multiplicar. Então aqui, a quantidade de embalagens, né, a quantidade de peças por embalagens, de modo que não sobrar nenhum, dá para pôr em 2? Dá para pôr em 2 embalagens? Como não? Fizemos 38 dividido por 2, deu 19 peças em cada pacote. Ai meu Deus, vocês não estão prestando atenção. É aqui. Dá para dividir por 3? Não, é só 2, 19 e 2 vezes 19. Quantos que dá 2 vezes 19? 38. Tem a opção de 19? Não. Tem a opção de 38? Não. Então, essas 38 embalagens, 38 peças só podia ser divisível, não, eu falei errado. Só poderiam ser postas em embalagens com 2 peças em cada embalagem, certo? E aí não ia sobrar nada. 43, vamos limpar a tela. Eu escolho agora? O 43, isso, você escolhe um aluno. Vai, pacioso. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Qual que era o próximo mesmo? 17, 19, 20 não é, 21 é. Vamos parar por aqui por enquanto, né? 43, Elias, dá para dividir por 2? Não tinha nem que muito pensar. Ele é um número ímpar. Número ímpar dá para dividir por 2? Não. 43, dá para dividir por 3? Vamos tentar?
43 dividido por 3. 1 vezes 3 dá 3, sobra 1. Abaixou 3. 13. Isso. Quem vezes 3 dá 13? Ou perto do 13? É o 4. 3 vezes 4 dá 12. Sobra 1. Pode ter resto? Não. Então não é divisível por 3. É divisível por 5? Não. 8 vezes 5 dá 40. Sobraria 3. É divisível por 7? Sim ou não? É, na tabuada do 7. Quem vezes 7 dá 43? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 6, 49 menos 7, 42. Ia sobrar 1. Então não é divisível por 7. É divisível por 11? Não. 4 vezes 11 dá 44. 4 vezes 10 dá 40. Sobraria 3. Então não dá também. É divisível por 13? Não, porque 3 vezes 13 dá 39. Ia sobrar 4. Então não pode ter sobra. É divisível por 17? É? Quem vezes 17 dá 43? 2 vezes 17? Vamos tentar 2 vezes 17? 17 vezes 2. 2 vezes 7 dá 14. Foi 1. 2 vezes 1 dá 2. Com mais 1, 3. 34. Então vamos aumentar mais 1. 3 vezes 17. 3 vezes 7 dá 21. Subiu 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 51. Então, ou ele é muito pequeno ou ele é muito grande. Então não dá para dividir por 17. Dá para dividir por 19? Não. Eu acho que não também. Vamos ver? Olha lá. 43 dividido por... Ah, não. Quem vezes 19 dá perto de 43, né? 19 vezes 2. 2 vezes 9 dá 18. Subiu 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 38. Chegou perto. Será que o 3 vezes 19 vai chegar mais perto ou vai passar muito? 3 vezes 9, 27. Subiu 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 57. Passou muito. Então não é divisível por 19 também. Meu Deus do céu. Vamos continuar então? 19. Quem é o próximo número primo? 21 dá para dividir por 3 por 7. Então não é. O 23 é número primo? O 23 dá para dividir por quem? Será que não dá para dividir por nenhum outro? Tabuada. Alguém lembra se tem resultado 23 na tabuada? Tabuada do 1. Vai ter, mas o 1 não vale. Tabuada do 2. Não vai ter. Tabuada do 3. Não. Né? Vamos tentar vendo aqui, ó. 23 vezes 2. 2 vezes 23 dá 46. Já passou. Já passou. Se ele já passou, ele só vai ser divisível por quem então? Por ele mesmo. E ele então é o número. Se ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, ele é o número primo. Então 43 só pode resolver assim, ó. 1 vezes 43 ou 43 vezes o 1. Ele não tem outro jeito. Ele é número primo 43. Sabiam disso? Não, né? Porque nós estávamos estudando até o 11, né? Então, 43 é número primo. Tá? Olha lá. Se essa embalagem, essas peças, só dá para embalar ou em uma peça cada embalagem, ou em 43 peças em cada embalagem, qual dessas embalagens que daria certo? A de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ou 10? Ou nenhuma delas? Nenhuma delas. Então, nesse dia não daria para embalar, tá bom? Não daria para embalar. Opa, subiu a outra resposta. É. Escolhe alguém, Elias. Quem? Fale. É Valentina? Pode, fale o nome, pelo amor de Deus. Valentina. Números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Se a gente precisar, a gente acha mais. Valentina, quem é o primeiro número primo? Ah, não, primo. É, primo mesmo. É o 2. Muito bem. 28 dividido por 2. 14. Muito bem. Fez mentalmente. Gostei de ver. 14 dá para dividir por 2 de novo? 14 é o número par? É, já fez até divisão. 14 dá para dividir por 2 de novo e dá 7. Opa!
O que se sabe que o 7 é? O número? Ímpar. Só ímpar? Ou ele é primo também? Ele é primo. Então não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5. Não. Ele só dá para dividir por ele mesmo, por 7. 7 dividido por 7 dá quantos? 1. Que, pelo amor de Deus, se tem 7 balas, vai dividir em 7 pessoas. Cada um vai ficar com 7 balas? Não. Uma, né? Muito bem. Como que fica aqui então? O 28 é a mesma coisa que todos esses números multiplicados. Como que fica? 2 vezes quem? 2 Vezes 2 vezes? vezes 7. Vezes 7. Essa é a decomposição em fatores primos. Tá? Então subindo a resposta ali, ó. 28 é igual a 2 vezes 2 vezes 7. Quais embalagens ele pode guardar? 2. A embalagem de 2, não saiu ainda. 7. De 7 e tem mais uma só que dá. E agora? Quantos? 4. Por quê? Porque você pode vir aqui fazer uma combinação. 2 vezes 2 dá? 2 vezes 2 dá 4. Assim como você pode fazer 2 vezes 7, 14. Mas tem 14 para pôr em embalagem? Não tem 14 para pôr em embalagem. Bom, vocês viram, até o dia 5 eu expliquei aqui. Agora o que vocês vão fazer a lição de casa amanhã? Vocês vão terminar o dia 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, professor, mas eu fiquei em dúvida. Lá no YouTube hoje eu vou mandar para vocês na lição de casa. Vou mandar no WhatsApp o link dessa aula. Aí vocês assistem esses últimos minutos para lembrar como que fazia, tá bom? Muito obrigado. E para quem assiste pelo YouTube, até a próxima. E até amanhã. Tchau, tchau. Estudem. Estudem, que nem diz a turma aqui.